Graça e paz, queridos, palavra de meditação para o nosso dia. Eu gostaria de fazer uso do primeiro versículo da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 1, verso 1, onde nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. Essas foram as palavras usadas por Deus através de Moisés para descrever a criação de todas as coisas que nós conhecemos. A partir daí, ele começa a pormenorizar determinados pontos que julgou serem necessários para o nosso conhecimento sobre a criação e sobre também os motivos que fizeram com que chegássemos aqui da forma que chegamos, ou seja, em pecado, tendo como realidade de vida a morte, o final da existência terrena. Deus, quando fez todas as coisas, ele colocou Adão e Eva, os primeiros seres humanos, no paraíso, com a expectativa de que tudo fosse perfeito. Os caminhos de Deus são perfeitos e, através da obediência e da comunhão, eles teriam vida abundante ali no jardim. Todavia, eles preferiram desobedecer às orientações de Deus e viverem às margens da vontade do seu Criador, fazendo com que a morte entrasse dentro da realidade da vida humana. Ou seja, um livro que começa narrando o início da vida, um livro que começa falando sobre a forma como Deus trouxe à existência todas as coisas, um livro que deveria trazer as informações sobre a criação e sobre a alegria e felicitação do homem, termina com uma nota fúnebre. Eu não sei se você já percebeu, mas Gênesis capítulo 50, verso 26, ou seja, no seu último versículo, termina dizendo assim: morreu José com 110 anos e o embalsamaram e o puseram em um caixão no Egito. O livro que começa falando de criação e posteriormente de vida, termina falando de morte e do fim terreno de todos os mortais. Esse, na verdade, seria o final eterno de todos nós, se Deus não tivesse um plano projetado antes mesmo da criação, para que nós tivéssemos a oportunidade de vivermos para sempre com Ele. Sem dúvida, quando nós pensamos na morte, nós entendemos perfeitamente que é um inimigo contra o qual não temos a menor chance. Todos nós sabemos que um dia morreremos. Todos nós entendemos já desde muito cedo que o nosso final é a morte e que não há escapatória para isso. Mas Deus, ele planejou através de Jesus uma vida eterna, algo que fosse além desse tempo. Mesmo temendo a morte, mesmo sabendo que enfrentaremos inevitavelmente a morte, nós podemos entender hoje, a partir de Cristo, que a morte um dia será vencida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 54, ele diz assim: e quanto a isso que é corruptível, ou seja, o nosso corpo, quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Ou seja, apesar de sabermos que inevitavelmente morreremos, sabemos também que se estivermos em Cristo, a morte será apenas o último inimigo a ser vencido. Mas será. A morte será vencida. É um inimigo que nos assusta, que nos aterroriza, que gera separação entre nós e os nossos entes queridos, mas será vencida, porque em Cristo nós teremos vida abundante. Eu sei que todos nós vivemos tempos muito difíceis, onde a morte está fazendo mais do que nunca parte do nosso vocabulário. É coronavírus, é curva de contaminação e curva de número de mortos, notícias todos os dias, a todo momento, falando de número de contaminados e de expectativa que temos ainda de convívio com essa enfermidade, de modo que todos nós temos, de certa forma, um certo temor de sermos as próximas vítimas, e todos nós estamos apreensivos em relação a todas essas questões. Na verdade, a morte sempre fez parte da nossa vida. A morte sempre existiu dentro do nosso contexto e sempre convivemos com ela, mas hoje parece que ela se torna mais real. E talvez seja uma boa oportunidade para refletirmos não apenas nela,
mas no final dela, porque em Cristo nós teremos oportunidade de vida eterna abundante. Nós em Cristo venceremos a morte, e ainda que venhamos a tombar para este mundo, para essa vida, no mundo físico, ainda que estejamos administrando nesse tempo problemas tão sérios, tão relacionados e próximos à nossa vida, nós devemos entender que em Cristo somos mais que vencedores e um dia viveremos eternamente com Ele. O apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Tessalônica, disse que deveríamos consolar uns aos outros com essas palavras, com o fato de que não estaremos mortos para sempre, mas que ressuscitaremos em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa esperança, não nesse mundo, não nesse tempo, porque o mundo passa, bem como toda a sua concupiscência, mas aqueles que estão em Cristo permanecerão para sempre. Deus abençoe o seu dia.